Olá, queridas! Hoje vamos começar o capítulo 14. Vamos aprender a orar para que nossos filhos tenham segurança e proteção e também uma vida longa e produtiva. Em se tratando de segurança dos filhos, os pais têm muita dificuldade em não vê-los como suas crianças. Quantas mães não dormem enquanto o filho adulto não chega em casa? Se moram longe dos filhos e alguma calamidade se abate sobre a cidade em que o seu filho vive, é inevitável que liguem para saber se está tudo bem. Sempre sofremos por antecipação. E isso nos acompanha a vida toda. Começamos a preocupar-nos com nossos filhos e a orar por eles, mesmo antes de nascerem. Pedimos que Deus os proteja, os abençoe e os guarde. E continuamos a fazê-lo pelo resto da vida. Não importa se ele já é até avô. Mães jamais deixam de interceder pelos filhos. Certa ocasião, minha irmã Suzy e eu pudemos confirmar de modo ainda mais contundente a importância do ministério da oração. Fizemos parte de um grupo de oração com mulheres há mais de 20 anos. Oramos semanalmente por questões específicas por nossos filhos já adultos. Vimos Deus responder várias vezes em nossas orações. Mas lembro-me de um caso especial. A filha de Suzy, minha sobrinha Stephanie, na época com uns 20 anos de idade, precisou mudar-se temporariamente e sozinha para uma cidade quase deserta, enquanto seu marido, Jeremy, atuava no Iraque, a serviço do exército. Aproveito para acrescentar que Jeremy é, sem dúvida, uma resposta maravilhosa às nossas orações, por um marido íntegro e perfeito para Stephanie. Suzy e eu, então, passamos a orar por ela de forma bem especial no tocante à segurança e proteção. E nossas orações foram muito oportunas. Stephanie é sempre muito prudente e organizada, mas numa ocasião, por distração, esqueceu a chave do lado de fora da porta principal e só percebeu, horrorizada, esse lapso ao se levantar pela manhã. O molho de chaves continha não só a chave da casa, mas também as do carro. Haviam ficado ali a noite toda, a apenas alguns metros da rua, com a luz da varanda iluminando-as. Qualquer um poderia ter entrado na casa. Stephanie sabia que Deus a havia protegido. Mais que depressa, telefonou para as mulheres do grupo de oração para contar o ocorrido, e não tivemos dúvida de que Deus atendera as nossas orações por sua segurança. Essa experiência é uma entre tantas que vem reforçando nossa certeza de que devemos orar sempre pedindo ao Senhor segurança e proteção para nossos filhos. Mais que isso, que tenham sabedoria e bom senso para fazer o que é certo. Sim, ao mesmo tempo que pedimos segurança e proteção para eles, também devemos interceder para que não sejam tolos, inconsequentes e irresponsáveis. Ore para que Provérbios 2, 6, 8 seja uma realidade na vida deles. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Vivemos tempos difíceis, por isso há muitos motivos pelo qual devemos orar pelos nossos filhos. O primeiro deles é o medo da violência e da rejeição. A violência é um mal que se abate com cada vez mais intensidade, sobretudo em grandes centros urbanos. Mas não é só a violência que ameaça nossos filhos. O medo de se verem rejeitados pelo meio em que vivem também pode afetá-los e também poderá reforçá-los a abrir mão de escolhas felizes e levando-os a fazer escolhas infelizes que não agradam a Deus e das quais eles se arrependerão. Sabemos que esses perigos estão em volta deles todo o tempo, por isso oremos ao Senhor para que aprendam a temer a Deus, não ao homem, que levem em seu coração a mente e a palavra do Senhor, que diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia em Deus está seguro. Provérbios 29 e 25. Número 2. Confiança em Deus e em sua palavra. Os filhos precisam aprender a confiar em Deus. Não basta ensinar-lhes e sermos exemplo para eles. Temos de orar para que confiem em Deus e em sua palavra. Deus os manterá no caminho certo, pois Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 35. Temos de orar para que eles vivam na presença de Deus,
onde há verdadeira segurança para que se refugiem e busquem proteção no Senhor. Ao convidarem Deus para habitar os lugares secretos de seu coração, nossos filhos viverão à sombra protetora do Senhor, longe do perigo, como aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, 1. Eles precisam reconhecer que a palavra de Deus age como barreira que os protege dos ataques do inimigo, pois o Senhor os cobrirá com as suas penas e sob as suas asas encontrarão refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Número 3. Obediência ao Senhor. Quando vivemos segundo os preceitos de Deus, Ele nos mantém no caminho certo, dando-nos força e perseverança para que nos sintamos protegidos. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo do Senhor e o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará até a sua tenda. Agora o número 4, Ministério dos Anjos. A Bíblia chama os anjos de espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ela fala com frequência desses seres extraordinários em força e poder, os quais o Senhor usa para dar segurança e proteção a seus servos. Ore ao Senhor para que Ele envie seus anjos para proteger seus filhos, assim como Ele os usou para instruir José sobre como manter Maria e Jesus em segurança. Os apóstolos Pedro e Paulo também tiveram o privilégio da visitação miraculosa de anjos. Queridas, orar pelos nossos filhos é mais do que um presente que podemos dar para eles. É a certeza de estarem sempre protegidos pelo Deus que tudo vê, que tudo protege, que a todos ama. Então nunca deixemos de orar pelos nossos filhos. Espero que vocês tenham gostado desse início de capítulo. Vejo vocês no próximo tema. Tchau, tchau.